Queridos, então a gente continua no capítulo 7, aí eu vim aqui pra frente, né? Aí eu vou ver lá o versículo 19 do capítulo 7, que diz assim: Então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito dos 4 animais, que eram diferentes de todos os outros, e muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de metal, que devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava, e também das 10 pontas que tinha na cabeça, e da outra que subiu. Então tinha 10. De diante da qual caíram 3. Então ele matou 3. Vocês vão ver como que ele matou essas 3. Daquela ponta. Digo que tinha olhos e uma boca que falava grandiosamente, porque ele é o que imita a Deus. E cuja aparência era mais firme do que a das outras companheiras. O que ele faz? Ele tem o poder de. Ele vai muito nos cristãos, mas não no pequenininho, no pequenininho. Ele vai nas autoridades. Então tem um pastor que tá famoso, um cantor que tá famoso. É ali que ele tá. Ele é assim. E das suas companheiras, né? Mais firme, ó. Ele falava grandiosamente e cuja aparência era mais firme do que dos seus companheiros. Porque o senhor tá falando, é tudo satanista. Tudo satanista, só que ele é mais firme. Enquanto os outros têm mais misericórdia, tipo assim, vamos perdoar fulano, todos eles são mais assim. Esse não. Ele é firme, ele não tem jeito. Eu olhava e eis que essa ponta fazia guerra contra os santos e os vencia. Sabe a apostasia? Aonde a gente tem que ser fiel a Deus, andar com Deus, estar com Deus? Ele coloca muita apostasia. E ainda tem a boca grande que fala maravilhosamente, né? Imita a Deus, aí fica difícil, né? O crente está lá orando, ele fala, o crente fala, é Deus, eu conheço essa voz, Deus já falou assim comigo. É difícil. Contra os santos e os vencia. Até que veio o ancião de dias e foi dado juízo aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. E disse assim: o quarto animal será o quarto reino na terra, que é a quarta Babilônia, né? O qual será diferente das outras 3 Babilônias, devorará toda a terra, pisará os pés e fará em pedaço. E quanto às 10 pontas daquele mesmo reino, se levantará 10 reis, depois dele se levantará o outro, que é o número 11, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. E abaterá 3 reis. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e abaterá 3 reis. Então, o que acontece aqui? Os 3 que ele abate, está falando reis, né? Mas aqui a tradução, quando foi feita a tradução, tá reis, mas não é, são daqueles 10, sabe? Daqueles 10 que tem poder, né? E proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo. Quando ele profere palavras, ele muda os tempos e as leis, ó. E cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, metade de um tempo. É tipo assim, não importa o que está escrito na Bíblia. Vamos fazer do nosso jeito. Aí ele pega um versículo que nem existe dentro do contexto e enfia e todo mundo segue ele. Ele fez muito isso. Quantas vezes ele fez isso que deu vontade de fazer vídeo e falar, ó, esse versículo que ele está falando não tem nada a ver, significa isso, 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 isso. Mas ele dirigiu o país inteirinho inventando versículos que não tem nada a ver com o texto. Teve uma vez que ele pegou um versículo que Deus fala das 2 testemunhas lá em Jacó. Em Jacó. Lá em Jacó. Pra pôr nele. E não tinha nada a ver. Mundo não, o país dele lá ficou bobo no versículo e entrou nessa guerra que não é para existir essa guerra. Essa guerra vai acabar com Israel. E ele colocou o versículo e todo mundo, vamos fazer guerra. E tá todo mundo assim lá em Israel, tudo doido com ele.
e proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo, cuidará mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues às suas mãos por um tempo, tempo e metade de um tempo. Mas o juiz estabelecer-se-irá, e eles tirarão o seu domínio para o destruir, para o desfazer até o fim. E o reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados aos povos dos santos do Altíssimo, e o seu reino será um reino eterno. E todos os domínios o servirão e lhes obedecerão. Aqui findou a visão. Agora eu quero no capítulo 8. 8. No ano 10º do rei do Belsazar. Tá falando aqui dos anjos, né? Agora vamos para o versículo 3. E levantei os meus olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, a qual tinha 2 pontas. E 2 pontas eram altas, mas umas era mais alta do que a outra, e a mais alta subiu por último. E vi que o carneiro dava amarrada para o ocidente. Então esse carneiro é dos 10. Aí tinham 7 papas, que não era 7 ainda. Aí a gente estava ainda no 5º para o 6º quando começou tudo isso. A transição. Bem no finalzinho do 5º, entrando no 6º e depois o 7º. É porque tem 20 e poucos anos, né? Ó, e vi que dava amarradas para o ocidente. Esse ocidente aqui é para os 10 chifres, não para os papas do ocidente. Então você pega os países ocidentais, lá do ocidente, que tem pastores que eram famosos. Porque os 10 chifres, eles não são papas, eles não são reis, mas são pastores da maçonaria. Então ele se levantou contra esses pastores do ocidente, que era da maçonaria. Muitos se converteram. E para o norte, aí você pega a América, o norte é a América mesmo. E esse daqui começou a se levantar contra as outras quantidades de chifres, entre 10 pastores. Porque um pouco de pastor é do ocidente, outro pouco é do norte, tem esparramado. Esses 10 estão esparramados pelo mundo. Aí lá do norte dos Estados Unidos, ele pegou parte desses 10, que completa 10, e começou a fazer macumba para eles. Então, esses das 10 pontas, esses pastores aqui, que é os carneiros, fazia macumba para os pastores do ocidente e fazia macumba para os pastores do norte. E o sol do meio-dia. E nenhum animal podia estar diante dele, nem havia que eu pudesse livrar-se das suas mãos. E ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. O sol do meio-dia, que eram pessoas cristãs de verdade, que não era tão grande como esses 10 pastores, que não era tão grande como os 10 pastores, porque eu não era tão grande, eu era pastora. Eu estava pastoreando uma igreja quando eles chegaram, junto com o meu ex-marido, que é o pai do meu filho. Eu era uma pastorinha pequenininha, de uma igrejinha pequenininha. Eu era pastora interina. Eu não era pastora da igreja. O pastor precisou se ausentar para se cuidar e a gente ficou no lugar até a recuperação dele. Então eu era uma pastorinha, muito pequena, mas era sol do meio-dia. E se engrandecia. E estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente. Aí, o que aconteceu? Quando ele deu uma amarrada lá, quando ele fez uma macumba pro pastor lá do ocidente, o pastor olhou assim e falou, quem tá macumbando eu? Ele veio. Só que, primeiro, esses 2 desses 10 chifres, a mim encontrou, porque o diabo veio primeiro em mim. Quando ele foi solto, ele veio direto em mim. A primeira pessoa que ele apareceu foi eu. Então, primeiro foi no sol do meio-dia, para depois pegar os pastores, né? E esses pastores eram da maçonaria. Eu não, nem meu ex-marido era, né?
E aí, quando ele deu uma amarrada lá nesse pastor, o pastor veio e falou: quem tá me macumbando? Só que ele tinha olhos por causa da maçonaria, achou rapidinho quem era, né? Encontrou ele, encontrou eu, encontrou todo mundo, entrou comigo, entrou em contato comigo pelo Facebook. Falei: eu quero falar com você. Eu tô vendo tudo, tô sabendo de tudo e eu tô sabendo quase tudo e quero o resto. O que tá acontecendo? Achou uma testemunha de Jesus, um furduncinho que tinha acabado de começar. E ele queria, né? Aí ele entrou em contato comigo pessoalmente pelo Facebook. Do Oriente. E é um pastor enorme, que eu até assustei. Eu falei: gente, que isso que esse pastor tá entrando em contato comigo? Eu achei que não era de verdade. Depois ele falou: sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Eu sei que você tá preocupada achando que não sou eu, mas sou eu mesmo. Né? E sobre toda a terra. Mas sem tocar, esse é o bode. Quer dizer, esse pastor do Ocidente, ele era o mais poderoso em poder com Satanás. Se ele entrasse, não, ele era maçom, né? Então, esse pastor recebeu o poder que ninguém recebe. Tanto que Gog é um pastor e o Magog é outro pastor. Vocês vão entender daqui a pouquinho. Mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha uma ponta notável entre os olhos. E os carneiros já tinham destruído a igreja católica, que está escrito lá em Apocalipse 17. Quando surgir 10 pastores, os 10, né, 10 lá do Apocalipse 17, vai abater a igreja católica. A igreja católica já estava abatida pelos carneiros. Né, e notável entre os olhos. Né, está falando deles aqui, dos 10 chifres. E dirigiu-se ao carneiro, que tinha suas duas pontas, o qual eu tinha visto diante do rio. E aí um matou o outro, tá? E aí um matou o outro. Lá, ó. E o bode se engrandeceu, mas vocês vão saber como. Peraí que eu vou contar pra vocês como que matou. Porque na verdade entre os 10 foram se matando. Mas vocês vão saber como. E o bode se engrandeceu em grande maneira, mas estando na sua maior força, aquela grande ponta foi quebrada. E o bode também morreu. Então ele matou 2 carneiros, depois alguém matou ele. Quem foi que matou? Espera aí que vocês vão saber. Fica aí que vocês vão saber. E subiu, já falamos ali, mas vocês vão saber como. A Bíblia fala como. Fica aí. E subiu no seu lugar 4 notáveis para os 4 ventos do céu. Então, quando esse pastor morre, esses 3, esse pastor, esse bode, o bode peludo, que é o pastor do Ocidente, que é o maiorzão, quando ele morreu primeiro os carneiros, porque o pastor do Ocidente acabou matando os carneiros que fez macumba para ele, que é pastor. E depois ele morreu. Quem que matou ele? O Magog, que também é pastor. Mas espera aí que vocês vão saber como. Fica aí. E aí, o que aconteceu? Quando esse pastor do Ocidente morre, 4 surge com poder, mas não com muito poder, da feitiçaria. Quem são esses 4? São reis de verdade. Um é os Estados Unidos, que é o Trump. O outro é o Netanyahu. O outro é a China. E o outro é o Putin. Então eles surgem na maçonaria com poder, mas não com muito poder, mas mais poder do que todo mundo tem, mas não com muito poder para fazer grandes coisas. Mas eles conseguem fazer algumas coisas em outro. Por exemplo, o Putin ele tem olhos. É o poder que ele recebeu quando morreu o pastor lá do Ocidente. O Trump é esse inferno aí que todo mundo vê. A China é quieta. A China é o mais quieto. Tem olhos, tudo, mas é mais quieto. E o Netanyahu subiu 4 para os 4 ventos do céu. Então são 4 reis de verdade. Já não são mais nem a igreja católica, nem os pastores. Agora subiu 4 reis. Mas eles não têm poder, eles têm olhos, que é diferente de poder. E de uma delas subiu uma ponta muito pequena, o qual cresceu muito para o meio-dia, que é a igreja evangélica, porque tem o papai Jesus Cristo. Os judeus, né, não tem ainda. Eu sou judia, tenho, mas assim, os judeus que moram dentro da terra não tem. Né? Então é nossa, que é os evangélicos. E para
o Oriente. Então, ele cresce lá no Oriente Médio. E para a Terra Formosa. E o país, Israel, faz toda a vontade dele. E não importa que exista a Bíblia. Não importa que exista Deus e a palavra de Deus. E se engrandeceu até o exército dos céus. E algum dos exércitos das estrelas deitou por terra e os pisou. E se engrandeceu até o príncipe do exército, e por ele foi tirado o contínuo sacrifício. Aí o que acontece? A palavra vai contar. Então ele toma o lugar de todo mundo. E o lugar do seu santuário foi lançado por terra. E o exército foi-lhe entregue com o sacrifício contínuo. Por causa das transgressões, lançou a verdade por terra, fez isso e prosperou. Então ele é aquele que não existe Bíblia, existe a vontade dele. Ele pega versículo para se favorecer, mas não que seja um texto com contexto. É só um versículo. Não importa que está escrito ali outra coisa. Importa que ele quer se favorecer. E o povo de Israel acredita. E usa versículos para falar sobre essa guerra. Uma guerra que vai destruir Israel. Mas ele pôs na cabeça de todo mundo porque ele quer governar o Oriente Médio todinho. Depois ouvi um santo que falava e disse a outro santo, aquele que falava. Um anjo estava falando com o papai Jesus. Até quando durará a visão do contínuo sacrifício e das transgressões assoladoras para que seja entregue o santuário, que é o povo de Deus, e o exército? Que exército? São os homens da maçonaria, que não aguenta mais. Todo mundo que é da maçonaria está de saco cheio. E o exército, a fim de serem pisados? E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Ou seja, ele tem um tempo para viver. Quando acabar o tempo dele, nós, a igreja, vamos começar. Eu já não, né? Eu já não, nas pancadarias já estou andando retinha com Deus, mas a igreja não. A igreja vai começar a falar, não, gente, peraí, a gente tem que se santificar. Porque ele não deixa, ele põe apostasia. Será purificado. Então, a igreja não consegue se purificar. Você pode dar um versículo, tá escrito, a pessoa desvia na cara. Eu já li versículo bíblico para a pessoa na cara desvia. E fala, o mundo desvia, eu também desviarei. Crente. Toma Santa Ceia. Trabalha na igreja. Se o mundo desvia, todos os crentes desviam, eu também desviarei e não serei santo. É assim que é. O capeta entra na pessoa e não tem jeito. Então o santuário não é purificado. A igreja não está purificada. Ela não consegue obedecer a palavra de Deus. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, visto a visão, busquei a entender, né? Aí o Daniel começa a querer entender a visão. E aí ele pede, né, orientação tal. Lá para o 19... do capítulo 8, eu vou continuar aqui no 19, e disse, eis que eu farei saber o que acontecerá no último tempo da ira, porque ela se exercerá num determinado tempo do fim. Aquele carneiro que viste com as duas pontas são os reis da Média e da Pérsia. Ele está fazendo macumba aqui agora para minha perna dormir. Ela dorme, mas daqui a pouco ela acorda. São os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. E a ponta grande que tinha entre os olhos é o primeiro rei da Grécia, né? Aquele que tinha mais autoridade. O tecido quebrado levantou-se 4 no lugar dela. Significa que 4 reinos se levantarão. Quando ele morreu, que foi lá dos 10 chifres, morreu aquele que era o mais poderoso, né? Levantarão da mesma nação, mas não com força dela. Então, era 7 papas, depois 10 pastores, agora são 4 reis de verdade que governam países. Entenderam? O tecido quebrado se levantou 4 no lugar dela. Que daí o poder dele se esparramou, mas não se esparramou o poder, ele só tem olhos. Significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dela.
eles se levantam, mas eles não têm força. Então, como que é a força desses 4 reis? Aí a gente pega os Estados Unidos e Israel, que é o Trump e o Netanyahu, tem o pastor Magog. E a Rússia e a China tem o pastor Gog. Então, os 4 se levantou, mas não com a força deles. Então, quando eles querem uma macumba um pouquinho assim, eles precisam da força de Gog ou de Magog. Então, eles conseguem fazer macumba pro Gog fazer a vontade deles. Assim como a pontinha faz macumba para a igreja não obedecer Deus, a Bíblia. Eles não obedecem a Bíblia. A igreja não obedece. Não obedece. E aí é o que ele acontece, entendeu? Então eles têm o poder para fazer quem realmente tem poder servir eles. Porque eles não têm poder. Mas não com força dela. Então a China vem assim lá, eu quero tal coisa. Aí ele faz uma macumba pro Gog vir. Não, tipo assim, oi Gog, você é meu amiguinho. Não é assim, não. Ele põe na cabeça de Gog que o Gog tem que fazer a macumba para tal coisa acontecer no país, no mundo. E o Gog faz. É um exemplo. Entende? E agora juntou o Edom junto, né? E juntou, aí tem uns países que estão com Gog, outros países que estão com Magog. É a mesma coisa que eles fazem com o pastor Magog. Eles querem uma macumba um pouquinho maior, um pouquinho não, eles querem uma macumba e eles pedem para o Magog fazer. Magog desvia a igreja para ficar a meu favor, ainda que eles desobedeçam Deus. O Magog faz por quê? Porque ele é um pastor revoltado, porque ele é um Magog. Então ele faz a igreja desobedecer Deus. Então, a pontinha, o rei, os 4, consegue isso. Rei de verdade, que governa países. Faz isso. É assim que eles conseguem as coisas. Não com a força deles. Mas eles têm força para fazer alguma coisa. É o que eles têm força para fazer. Tanto que o livro de Daniel começa assim: havia 10 pontas e depois mais uma. Agora está falando, agora surgiu 4 reis. Depois que morreu dos 10, o que tinha mais poder. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, aí o que acontece? Aí depois disso eu vou estudando a Bíblia, Deus vai me dando a verdade, aí eles vão vendo o que aconteceu, eles vão vendo que eles são pastores, que eles eram da maçonaria, eles faziam poder sim, né? Mas não assim grande, mas eles faziam poder, né? Eles gostavam de fazer ajuntamento de pessoas, sabe, esse grande ajuntamento assim de milhares, de milhões de pessoas. Eles gostavam de fazer esse tipo de macumba. Na maçonaria eles tinham esse poder, é o que eles faziam. Não faziam mal para os outros, mas era do satanismo, né? E nisso vem gente que não é nem trigo, é joio. Quando o papai Jesus lá na parábola fala assim, o senhor semeou joio no meio do trigo? Não, não foi eu não, foi o inimigo. Porque eles fazem esse ajuntamento, vem um monte de gente e tem gente que nem vai ser fiel, vai ser um problema dentro da igreja. E talvez nunca se converta, é os que ficam para trás. Senhor, em teu nome eu preguei, até vira pregador. O Senhor vai falar, mas eu não te conheço. Porque veio no meio das macumbas desses ajuntamentos. Então era o que eles faziam de macumba, tá? Aí os prevaricadores veem que chegou o fim do mundo, tem as 2 testemunhas, tudo, eles param. Não quer mais fazer macumba. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, se levantará um rei de verdade, feroz de cara. Aí você fala, é o Trump. Eu falei, gente, eu tô tão, agora eu tava tão assim, que eu falei, Deus, eu não sei nem quem é, por causa do Trump. Aí eu comecei a dar, né, falar deles. Aí Deus falou, é aquele que me imita. Eu falei, então tá bom, é o Netanyahu. Um rei feroz de cara e será entendido em adivinhações. Ou seja, Netanyahu, por ser judeu, ele pega a palavra, lança, aí pronto, né? A adivinhação pega, que é uma benção. Tem nada a ver. Tudo mentira, mas pega. E se fortalecerá a sua força, mas não pelo seu próprio poder. Ele tem poder? Ah, mas ele é macumbeiro, mas ele tem poder para invocar o Magog. O Magog é o que tem o poder. Mas não pelo seu próprio poder. E destruirá maravilhosamente, prosperará e fará o que lhe aprover, e destruirá os fortes
que agora os reis acabou de se levantar agora e falou, vou matar ele. Só um que defendeu, não vou matar ele não, vamos ver, peraí, vamos ver quem é direitinho. Aí todo mundo falou assim, é o Netanyahu. Todos os outros reis falaram isso, né? Junto com Gog e Magog. E o povo santo destrói minha vida, destrói a tua vida, destrói a vida de todo mundo. Coloca apostasia, faz o que quer. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão e no seu coração, e se engrandecerá. E por causa da tranquilidade destruirá muitos. Então todo mundo que está tranquilão aí, ele destrói. Tem gente que está pregando, está cantando e vai ficar para trás. Jesus vai falar, eu não te conheço. Senhor, eu preguei, não te conheço. E se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. Não foi posto uns tronos? E a visão da tarde é isso que acontece na Babilônia, queridos. Agora isso quer matar o Netanyahu, porque ninguém aguenta mais essa pontinha. E vocês estão sabendo o que está acontecendo. E aqui terminou. Eu peço que vocês orem, eu estou orando, estou clamando, estou pedindo a Deus. Os reis da terra junto aí com Gog e Magog, tá por aqui, né? O Gog falou, eu não vou fazer nada não, mas vocês podem fazer, eu já falei para vocês fazerem isso há muito tempo atrás. Porque eles conhecem a Bíblia, né?